Traz agora e já dá boa tarde ao nosso convidado, é o Jean Paul Prats, especialista em energia e que vai conversar conosco sobre diversos assuntos relacionados, sobretudo, à percepção do mercado diante dessa fase por que passa o país. Boa tarde, Jean, seja bem-vindo. Boa tarde, Alex, boa tarde, Flávia. Boa tarde, ouvintes do Meio Dia Cidade. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Jean, a gente tem que jogar, claro, sempre com a possibilidade de chegarem outras informações aqui a qualquer momento, mas nesse momento, o senhor, todos nós sabemos, o senhor é suplente, né, da senadora Fátima Bezerra. O senhor, portanto, tem uma ligação com o Partido dos Trabalhadores, mas, por outro lado, sempre se coloca com muito equilíbrio e a respeito de todos os temas que são postos para serem abordados, e claro que a gente não esperaria que fosse diferente nesse exato momento. A pergunta que a gente faz inicialmente a você é: qual a percepção que você tem como cidadão desse atual momento, né? Esse momento que tem hoje e vivencia hoje a população brasileira com o afastamento temporário da presidente e com a assunção ao cargo do vice-presidente interino Michel Temer. Alex, realmente, como cidadão e como político, né, eu sou afiliado ao Partido dos Trabalhadores, com muita honra. Acho que é uma fase que o partido passa realmente muito complicada, uma fase, obviamente, resultante de um período muito grande no poder, com aliados, com tudo isso, que tem, obviamente, consequências, mas que também trouxe muita consequência boa, muita coisa boa para o país, muita conquista. Muitas coisas que a história que vai julgar, porque a história é um pouco mais retilínea nesses processos, é um pouco menos histriônica. Então a história, quando eu digo que a história já julgar, é porque realmente a gente, quando vê a história recente, de 64 para cá, de Nova República, etc., e vê os processos de onde surgiram essa questão do que a gente chama de republicanismo franciscano, né? Esse do dando que se recebe. E quando começou a Nova República, com aqueles acordos que os mais antigos vão lembrar, por volta de 84 e 85, quando houve aquela questão das eleições indiretas, o povo, na verdade, foi alijado daquele processo, entendeu-se, e houve uma série de conchavos e acordos que geraram a Nova República. Vendeu-se a ideia de uma redenção completa do país, mas na verdade aquilo era um acordo de forças conservadoras que se perpetuavam e que passaram a executar toda essa situação que hoje chegou ao ápice com uma investigação como Lava Jato e com a reverberação que as redes sociais trazem. Então, fechando esse parênteses a respeito do PT, quer dizer, o PT não é uma exceção, né? O que eu quero dizer é que não é uma exceção e nem é mais ou menos complicado e complexo governar com um partido assim, mas talvez seja um pouco mais difícil em função das conquistas, do gelo que o partido teve que quebrar na questão social, nas conquistas trabalhistas, etc. Então, esse choque é natural. Quanto à senadora Fátima, obviamente que essa é a maior honra que eu tenho hoje de estar na sua suplência, acompanhando seu trabalho. Fátima é uma pessoa manifestamente, comprovadamente, evidentemente honesta, não só eticamente quanto nos seus propósitos, na sua trajetória e no seu discurso atual. Teria que se engajar na defesa da presidente Dilma, como se engajou ferrenhamente. Não se esperaria outra coisa de uma senadora que foi 3 vezes deputada e que teve toda essa carreira, essa trajetória política ligada à militância mais aguerrida, né, do PT, não só local como nacional. Então é claro que naturalmente ela teria que estar ali na linha de frente, como está, né, fazendo o seu papel de forma bastante heróica até, porque recebe uma série de comentários, obviamente, de outros lados, até um pouco ofensivos, alguns bastante de baixo nível, contra uma pessoa que, na verdade, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa de um caráter excepcional e não merece, certamente. Claro, todos podem divergir, mas eu fico muito triste, e aí vou agora para essa questão da tristeza do dia de hoje. Só lembrando, rapidamente, Jean, só lembrando ao ouvinte que você pode participar da nossa entrevista aqui com o Jean Paul Prats através do WhatsApp. O telefone é o 981171715. Já está valendo. Pode trazer seu comentário, sua observação, sua notícia, sua informação e também sua pergunta para os nossos convidados. 981171715. Bom, mas eu ia dizer o
seguinte, que eu não me sinto muito feliz hoje, não. Eu acho que não há motivo para comemorar, mesmo que quem não concordava, ou quem não gosta, ou quem não aprovava o governo de Dilma, mesmo quem até desconfiasse da sua honestidade ao supervisionar processos, eventualmente em relação a Petrobras, etc. Mesmo quem tenha esse sentimento, essas desconfianças, não pode estar feliz diante do fato de nós estarmos sacando uma presidente eleita, né? Aí vão se dizer, mas o vice-presidente também foi eleito. Sim, mas eu acho muito difícil encontrar aqui alguém que diga, olha, eu votei na Dilma por causa do Temer. Né? Obviamente não foi, acho a cabeça de chapa. E o vice, ele é sempre uma expectativa de ascensão, assim como o senhor hoje, que é suplente, tem consciência de que é uma expectativa que o senhor não sabe se confirmará dentro do período de mandato da senadora Fátima Bezerra. Mas eu acho que a presidente da República, ela falha ao dizer que o Michel Temer não tem legitimidade de assumir o poder, porque de fato, ao constituir uma chapa como a chapa presidencial, o voto que se dá à chapa. Sem dúvida nenhuma. Claro que a campanha, o titular é o principal, enfim, a candidata foi Dilma Rousseff e Michel foi o vice. Mas essa história de dizer que não tem legitimidade, não pode. A legitimidade que se contesta, na verdade, quando se fala disso, é a legitimidade do processo de impeachment, que leva aquele ele não foi o votado. Do golpe. Não é a questão do vice-presidente não poder assumir no impedimento da presidente. Isso não há contestação quanto a isso. Isso é fático, isso é constitucional. O que há, evidentemente, uma contestação é muito grande, já não vamos nos repetir aqui, já ouviram várias vezes esse argumento, que leva inclusive à expressão do golpe, né? A questão do golpe, se é golpe ou não é golpe. Quando se diz que é golpe, se diz, não é que o impeachment seja golpe, sim, as formas que conduziram ao impeachment em função das provas parlamentar, ou não, na verdade. provas ou não do dos senadores. A questão toda é crime de responsabilidade com provas. Você considerando que tem provas e que aquelas provas são válidas, e alguns senadores podem legitimamente considerar isso, vota como sendo legítimo o impeachment. Os que não consideram, claro, que consideram que aquelas provas, que o crime, a tipificação daqueles atos não são crimes de responsabilidade, considerariam então que não é válido o impeachment, portanto seria um golpe, porque seria urdido por todo esse processo da imprensa para aplacar as resistências, etc, etc. Mas então, você acha que a presidente errou, Jean? Porque assim, há um consenso assim, que começa a ser formado já, que de fato, ao eleger o PMDB, que é o principal partido hoje do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, como adversário, a presidente assinou naquele momento o seu atestado lá de morte política, né? E tudo isso desencadeou nesse processo que culminou com o seu afastamento. Você concorda com essa tese? Alguns levantam essa tese de que ela teria sido abalroada pela própria virtude de tentar se livrar dos principais chantagistas da República, num momento em que ela não teria mais a força, a alavancagem política que ela teve, por exemplo, nos primeiros meses do primeiro mandato, quando ela conduziu aquela expressão que eu não gosto muito de faxina administrativa e tal, e tirou uma série de ministros, inclusive alguns dos quais vieram a votar vingativamente contra ela na Câmara e no Senado agora recentemente. Mas eu acho que talvez o momento não fosse apropriado, talvez a gente fosse empurrando mais, se ela fosse empurrando um pouco mais esse apoio, mas é complicado você também imaginar um cenário onde você tivesse sobrevivendo às custas de um apoio do Eduardo Cunha ou de outros que estariam ali urdindo para mais cedo ou mais tarde chegar à transição, mesmo que fosse já chegando ao final do mandato, para uma outra chapa, para uma outra versão política, e uma opção ou alternativa política do PT. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora para um rápido intervalo. Na sequência a gente retoma aqui a entrevista com o Jean Paul Prats e com a companhia da jornalista Flávia Urbano aqui no Meio-Dia Cidade. Você pode participar do nosso programa mandando sua mensagem pelo WhatsApp, é o 981 17 17 15. Daqui a pouco o Marcos Dantas, diretamente de Caicó, também trazendo notícias da economia, a Renata Boura, já vai participar um pouco desse nosso debate com o Jean Paul Prats, e também a Natália Rebouças de Mossoró. Tudo isso daqui a pouco aqui no Meio-Dia Cidade. Até já. Você está ouvindo o programa Meio-Dia Cidade. Você anda por aí vendo muita coisa errada no trânsito, não é mesmo? E mudar essa situação está em nossas mãos, em suas mãos.
Só depende de você obedecer aos limites de velocidade, respeitar a faixa de pedestre, não usar o celular enquanto dirige, respeitar as vagas de idosos e portadores de deficiência e não beber antes de dirigir. Ajude a fazer um trânsito como queremos. Um trânsito seguro. Uma campanha Detran RL. Governo do Estado. E carro de homem branco pifou. E agora, chefe? Onde é que eu vou arranjar um mecânico? O meu tá lá na minha cidade. Homem branco tem seguro da Porto? Não. Grande pajé diz o que fazer então. Senta e chora, senta e chora, senta e chora, chora. Para não correr esse risco, Porto Seguro Alto. Com ele, você tem guincho sem limite de quilometragem. Já imaginou quanto isso vale para sua tranquilidade? Pergunte ao seu corretor. Estamos apresentando o programa Meio-Dia Cidade. De volta com o Meio-Dia Cidade e trazendo já informações de Brasília nesse dia histórico em que a presidente da República foi afastada das suas funções por até 180 dias. Ela que deu declarações já em discurso após o afastamento no Palácio do Planalto, a presidente que saiu afirmando que não vai esmorecer, que permanece o que ela classifica de luta, enfim, em função da situação, da forma pela qual ela afirma estar saindo do poder. Bom, quem está na ponta da linha conosco é a jornalista Renata Moura. Boa tarde, Renata. Oi, Alex, boa tarde, ouvintes. Estou cheia de perguntas aqui para Jean Paul Prats. É isso aí, Renata Moura começa a participar da mesa agora aqui comigo, Jean Paul Prats e também com a Flávia Urbano. Renata, qual a primeira participação que você tem nesse bate-papo com o Jean Paul Prats? Para pegar o gancho aí no que vocês estavam conversando, né, da aprovação, do afastamento de Dilma, eu queria saber, Prats, se o setor tem alguma pista de como vai ser essa gestão aí de 180 dias de Temer no campo da energia, né? A gente tem alguns leilões de energia previstos ainda esse ano, vai ter energia solar, vai ter também leilão com energia eólica. E, assim, muito tem se falado ultimamente da baixa confiança de investidores em diversos setores, impulsionados também por essa incerteza no campo da política. Eu queria saber, então, nesse campo, duas coisas. Como é que é o clima entre os investidores do setor, que, enfim, investem tantos recursos, né, para erguer os parques eólicos, por exemplo, e também quais são as pistas, né? Como é que deve ser esse governo Temer aí para a energia, que tem trazido tantos investimentos para o Rio Grande do Norte, por exemplo. Bom, Renata, em primeiro lugar, queria dizer que estou muito feliz de saber que você está aqui nas ondas do rádio, porque eu sempre digo que vocês, não é querendo fazer a ode, não, mas é uma das mais competentes jornalistas da área econômica aqui do Rio Grande do Norte, no nível de qualquer veículo nacional. A gente se conversa muito, né? A gente se fala bastante. Você tem prêmios aí de matérias muito importantes que projetaram o Estado, inclusive ajudaram muito essa questão da nossa propaganda, digamos assim, do bem do Estado como um ambiente de negócios bom para a eólica, para a energia, para petróleo em geral, enfim. Você tem ideia, Jean, só complementando, Renata, quem está cobrindo, por exemplo, aqui em Natal e no Rio Grande do Norte, pela Folha de São Paulo. Exatamente. Mostra aí a competência da nossa colaboradora aqui do Meio-Dia Cidade. Pois então, respondendo a você, Renata, na verdade, no caso do setor de energia, como a gente tem esses leilões, felizmente, o planejamento energético do Brasil, ele é feito em grandes passos, né, em passos de médio e longo prazo. E os leilões mesmo, você sabe, são programados com uma certa antecedência. A questão de uma mudança de ministro, por exemplo, não deveria anular, por exemplo, os leilões que vêm por aí, que estão 2 leilões de reserva, já tivemos um agora recentemente, vamos ter mais 2 agora, um em julho e um em outubro. Provavelmente, como está tudo já habilitado, os processos já estão todos colocados, não há por que cancelar, mudar, e mesmo porque o mercado e o próprio presidente e o ministro provavelmente que assumir sabem perfeitamente, ou pelo menos deveriam saber e ser conscientes disso, não se deixar levar pela impressão contrária, de que este é um governo interino. É um governo interino até que seja confirmado o afastamento definitivo da presidente em 6 meses. Então, o governo tem que trabalhar com um horizonte de 6 meses e com a possibilidade, um cenário
de eventualmente sucedê-la integralmente pelo fim do mandato. Então, não há que fazer grandes elucubrações, e aí sim daria um sinal diferente para o mercado, caso você faça grandes modificações radicais em marco regulatório, etc., nos próximos 6 meses. Por exemplo, outro setor importante que nos diz respeito diretamente, o de petróleo, né? Então, se você sair elucubrando muitas coisas radicalmente diferentes do que existe no setor de petróleo, mesmo eventualmente dando um sinal positivo para um lado ou outro, será visto como uma coisa que tem uma certa insegurança, porque não se sabe como é que vai terminar esse processo até o final do ano. A partir de uma solução mais definitiva, aí sim o mercado trabalharia com um pouco mais de tranquilidade, independente de ser notícia boa ou ruim. Eu sempre digo que no mercado de energia e de petróleo, os grandes investidores atuam com governo bom e com governo ruim. Senão eles não estariam na Nigéria, em Angola, na Venezuela, né, em lugares onde há governo, seja de direita ou de esquerda, que às vezes são muito incompetentes, muito radicais, mas que mesmo assim, pelo fato de haver recursos naturais naqueles lugares, a indústria, principalmente a indústria do petróleo, acaba indo de todo jeito. Antes de passar a palavra para a Renata novamente, só lembrando aqui ao nosso ouvinte que o Jean Paul Prats é consultor especialista em energia, por isso a pergunta direcionada pela Renata nessa área, né? E ele já foi eleito, inclusive, como uma das 5 maiores autoridades brasileiras em destaque como influenciador no setor eólico mundial. Jean Paul Prats, também para quem não lembra, foi secretário de Estado de Energia aqui do Rio Grande do Norte e está à frente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, que é o CERN, além de outras atividades que daqui a pouco nós iremos abordar com ele. Renata, ainda contigo. Ainda falando sobre leilões, né? Foi divulgada recentemente a lista de projetos que foram habilitados para participar de um leilão que vai ter em julho. Isso. E o Estado tem se acostumado a ouvir sobre muitos projetos de energia eólica, enfim. Esse vai ser um leilão de energia solar, né? Mas também apareceu aqui no Estado uma pequena central hidrelétrica. Explica um pouquinho que projeto é esse, para você estar a par, assim, como assim falar em Renata, gerar energia hidrelétrica, que ainda tem seca, né? Não, eu não consegui localizar onde é esse... Na época que eu fui secretário, havia um projeto de uma instalação de algumas turbinas ali na barragem de Açu, ali na Armando Ribeiro, aproveitando os momentos de cheio. Seria, obviamente, uma hidrelétrica intermitente, digamos assim, né? Porque quando tivesse... vazando, né, então tivesse com excesso de água, você poderia usar ali para usar alguma energia. Eu penso que deve ser um projeto, se não é esse, é alguma coisa semelhante. Porque, claro, sabe-se que o Rio Grande do Norte, bem como o interior do Ceará, Pernambuco, todas essas regiões, nós não temos um potencial hidráulico importante, significativo a ponto de se fazer grandes hidrelétricas, a não ser pequenas hidrelétricas isoladas e, como eu disse, sujeitas a essa intermitência bastante grande. O que é mais importante salientar nesse leilão, no entanto, são, evidentemente, os projetos eólicos, aliás, os projetos solares, que vão ter pela primeira vez, ou pela segunda vez, na verdade, no final de 2014, 2015 houve um leilão exclusivo, uma oportunidade de concorrer entre si, né? É para energia de reserva, mas é uma interessante oportunidade para a gente meio que tirar o prumo, né, da viabilidade da tarifa do setor solar para os leilões, que os leilões são bem competitivos e, obviamente, isso vai ajudar a gente a conhecer mais ou menos qual é o preço real da geração solar no Brasil. Bom, participação de ouvintes, também perguntas para Jean Paul Prats, nós temos aqui. Olá, eu sou Jainê, pergunto por que a energia eólica tão abundante e com tantos parques eólicos em nossa região temos uma energia tão cara? Como é o nome dele? Jainê. Jainê, quase meu xará, né? Jainê, é o seguinte, a tarifa brasileira, ela é nacional. Seja no centro do Rio de Janeiro, seja no final lá do Acre, na fronteira com o Peru, a tarifa tem que ser a mesma, né? Ela não é regionalizada. Então, o fato de você produzir energia e contribuir ainda não faz com que você tenha uma energia mais barata do que o Estado que consome. No entanto, há uma iniciativa legislativa muito interessante, agora já em trâmite, que já passou, se não me engano, pela Comissão de Constituição e Justiça, que diz, e até que o deputado Beto Rosado aqui do Estado tem influência nisso, bastante competentemente, aliás, nesse caso, especificamente, porque colocou o Rio Grande do Norte claramente ali como beneficiário, onde a gente diz que essa lei seria
para beneficiar os estados que exportassem mais de 2/3 do que produzem em energias renováveis. Isso é exatamente o caso do Rio Grande do Norte. Nesse caso, o estado que fizesse isso, conseguisse essa façanha, que é bastante exemplificativa, bastante importante, que é a nossa, ele teria direito a não ser afetado pela bandeira vermelha, né, e pela bandeira amarela. Ele permaneceria com a bandeira verde, ficariam mais baixas nos momentos críticos de incidência da bandeira vermelha por conta de outras intempéries, por causa exatamente de gerar com energia renovável em quantidade 2 vezes superior ao seu consumo. Olha, temos mais participação aqui, os ouvintes estão participando aqui bastante, trazendo perguntas e comentários. Nós temos aqui o Bruno Táxi, 40, do Midway. Collor também foi eleito democraticamente e ninguém na época falou em golpe, hoje tudo é golpe. É o que ele fala também em referência às palavras do Jean Paul Prats. Entrar nesse conflito das retóricas, né, na verdade, mas a diferença desses processos bastante profundas, né, se vê inclusive pela própria imagem da saída da presidente hoje, foi completamente diferente da imagem e do sentimento da saída de Collor naquela época. Né? Fora Jean, desculpa lhe interromper, o nível de politização hoje que a população tem, os meios de manifestação de suas opiniões também, isso tudo termina influenciando. Não é uma análise assim tão simples. Eu diria que esse discurso do golpe não é um discurso, ele é uma palavra de ordem, é uma força, existe uma força nisso aí. Mas quando se fala nisso, tem que se qualificar. Se você simplesmente falar é golpe, fica muito estranho, fica para um passante, para um não militante, para um não engajado, fica uma coisa esquisita. Isso é ressentimento, isso é choro de perdedor. Não é. Na verdade, é uma interpretação, usaram alguns mecanismos válidos, constitucionais, para urdir e construir um cenário para retirar a presidência. Então, quem advoga por isso, diz que é golpe, mas qualifica isso. Né? É preciso qualificar essa colocação. O Ari pergunta, diz, boa tarde, Alex, gostaria de perguntar a Jean Paul Prats se ele acha que o PT falhou ao não fortalecer as bases nos estados e nos municípios. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, o PT tem um deputado estadual, apenas 3 prefeitos nos municípios e nenhum deputado federal. Isso não é um reflexo da falta de estratégia política, já que o partido esteve no Executivo Federal por tanto tempo, realmente... E mudou para melhor a cara do país? Olha, eu entrei no PT em 2013. Né? Pode-se dizer que entrei exatamente numa fase e com muita coragem, porque na época me disseram, olha, o partido está mal, você vai se associar num momento péssimo. Sou muito à vontade de falar hoje do PT, ou do governo, ou de golpe ou não golpe, porque eu não tenho cargo político, não exerci cargo político em todo o governo do PT. Né? Não tenho contrato com nenhuma entidade federal, não recebo nenhum dinheiro, nenhuma ajuda, custeio, vantagem, prerrogativa, absolutamente nenhuma. Inclusive, mesmo assim, como suplente senador, também não estou ocupando cargo nenhum, nem de assessoria, nem coisa nenhuma. Vivo com meus próprios meios, do meu próprio trabalho. Não consigo fazer completamente, totalmente legítima análise de se o PT errou até aquele momento ou não, porque eu não estava nele, não podia participar dele. Posso hoje ver, com um olhar apenas de observador histórico, que no Rio Grande do Norte houve sim esse erro. Houve sim esse erro. O PT aqui era para ser muito mais forte do que ele é hoje. Não talvez por alianças ou falta de alianças, ou por se manter mais puro, ideologicamente mais segregado, etc, etc. Mas acho que com a militância que se mostrou que se tem nesse Estado, com a vitória, inclusive, de Fátima, retumbante sobre uma candidata de altíssima qualidade e potencial eleitoral, que era a governadora Vilma de Faria, num momento que, claro, ela se recuperava de uma... Mas quando saiu do governo, saiu muito bem, não saiu mal avaliada. A governadora Vilma fez um bom governo, assim, compondo os 2 mandatos. Não saiu mal, não saiu execrada pela população, absolutamente, pelo contrário. Com uma força eleitoral enorme, propulsionada também por uma chapa de muito poder, né? Tanto econômico quanto político. Então, Fátima venceu aquilo mostrava, aquilo certamente revelou a alguns, principalmente a mim que tinha acabado de chegar, poxa, o que aconteceu? Por que oportunidades se perderam aqui? Porque a gente não tinha mais resultados antes, né? Por que não se teve tanto resultado antes? Então, agora, isso aí é uma coisa que realmente a gente tem que, o pessoal, e nacionalmente, eu acho que essa sim, aí nacionalmente, esse povo tem que fazer, eu digo esse povo porque eu não estou em executiva nenhuma, não tenho gerência nenhuma quanto a isso, eu gostaria até de poderia até compor uma força, vim para o partido numa intenção até de somar, de mudar e tal, acho que esse período é até muito complicado. Não sei como é que vai ser o futuro, nem do partido, nem o meu,
mas acho que vai ter que haver uma grande catarse interna, uma grande reavaliação de tudo, inclusive a própria presidente Dilma será um elemento importante nessa análise, ela que estava ocupada, digamos assim, com a presidência, agora terá um tempo para participar desse processo também de reorganização de forças. Eu acho que concordo com o Vicente, se partirem para essa coisa de só queimar pneu, incomodar as pessoas, acho que isso não vai surtir efeito. Isso faz parte de um contexto inteiro, de fazer essas coisas no lugar certo. Não digo queimar pneu, mas fazer manifestações, mobilizações de rua, mobilizações virtuais, etc. Isso também tem hora e forma de fazer corretamente para que o não, como eu chamo sempre, o não engajado ou não militante não fique contra você. É aquele cara, estou aqui vivendo minha vida, vem alguém me incomodar com política. Uhum. Esse cara existe, é uma parcela muito grande da população. Apesar de Flávia ter feito uma colocação correta da politização ter aumentado, mas existe muita gente que quer ter o direito de escolher o seu governante e tal na hora certa, mas simplesmente na observação e não na participação direta, na militância, em punhar bandeira, etc. E esse pessoal é quem a gente tem que conquistar, tanto um lado quanto o outro, nesse processo agora de 180 dias. Esse processo de 180 dias, apesar da mídia, a mídia vai querer encobrir isso, transformar isso numa coisa como se fosse natural, daqui a pouco dar uma notícia como se, olha, o Senado votou e acabou o mandato de Dilma de verdade, mas não é assim. Eu tenho uma expectativa de que vai ser muito diferente do que eles estão plantando que seja. Ou seja, 180 dias de debate, de contestação, de comparação entre programas de governo diferentes, né? E ao final o Senado, politicamente, porque não tem como deixar de ser, vai acabar julgando. E faltou muito pouco. Veja pela contagem aí, se virar 5 ou 6 votos para ter uma certa segurança, Dilma volta. Só um adendo. Daqui a pouco a gente volta para Renata. A sinalização é de que esse processo no Senado ele não chegue aos 180 dias. A expectativa é de que ele seja acelerado. Isso pode ser uma das estratégias, inclusive, de um dos lados. E tudo isso eu estou dizendo, não estou falando em tom acusatório. Tudo faz parte dos grandes xadrez da política. Cada um usa as armas que tem. Eduardo Cunha usava as armas e chicanas do Congresso como ninguém, eu nunca vi ninguém usar aquilo da forma que aquele sujeito usava. E agora pode ser usado, inclusive, esse processo. Vamos acelerar o processo, aproveitar que a vitória ainda está recente, quer dizer, os votos ainda estão bem recentes, e fazer o processo o mais rápido possível. O outro lado pode querer justamente protelar. Não, vamos discutir, agora vamos ver onde é que estão as provas, onde é que estão os papéis, os decretos que ela assinou, os decretos que o próprio Temer assinou. Vai ter toda essa tese de que o vice-presidente não agiu por delegação, por se ele é legítimo para assumir o governo aqui, e a gente acabou de dizer isso, ele também era legítimo para assinar os decretos, e ele assinou decretos em valores 3 vezes maiores do que os decretos de que Dilma foi acusada para ser apeada do poder. Bom, então toda essa questão vai voltar em detalhes no Senado. Com certeza, abre-se aí um leque para muitas discussões e isso é salutar e natural e saudável dentro do debate político. Bom, Renata, ainda dentro do contexto da economia, o que é que você traz mais aí para a gente pôr aqui na nossa mesa de discussão? Na verdade, eu tenho 2 perguntas. Uma no contexto da política e uma no contexto da economia. No contexto da política, só para pegar esse gancho que vocês estavam falando, ao longo de todo esse processo, nós vimos manifestações muito frequentes, né? De um lado pedindo impeachment, do outro o pessoal se dizendo contra o golpe, a favor da democracia. Eu queria que Prado analisasse qual foi a importância desses movimentos ao longo desse processo e como é que ele vê daqui para frente, se ele acha que ir às ruas, de repente, terá algum poder de influência no que será discutido. Bom, Renata, você faz a próxima pergunta, logo as 2, e a gente vai ter que chamar um intervalo, aí no retorno o Jean responde. Perfeito. Beleza. E a outra pergunta falando um pouco de energia solar, que ele falou, enfim, no outro bloco, nós vemos a energia eólica gerando muito emprego, não é? Esses leilões acontecem, acabam impulsionando investimento e gerando centenas de empregos na fase de construção. Com relação à energia solar, que vai ter um leilão próximo, o que se pode esperar nesse aspecto? Caso esses projetos sejam viabilizados, é uma atividade que gera também muito emprego, o que possíveis candidatos a uma vaga podem esperar nesse momento de economia desacelerada e que, enfim, a geração de vagas ainda estão em baixa.
Bom, anota aí, aqui a gente vai para um rápido intervalo comercial. Renata, obrigado por sua participação, você vai estar acompanhando aí conosco ainda a resposta do Jean Paul Prats. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com outras informações e também com outras notícias de Brasília nesse dia em que há o afastamento temporário da presidente da República, Dilma Rousseff. Você, amigo ouvinte, você pode participar do nosso programa, mandando sua sugestão, sua pergunta. Eu quero dizer aqui, ó, que o Demis Leandro, segura aí, daqui a pouco a gente vai fazer sua pergunta aqui para o nosso Jean Paul Prats. Temos outras participações também já aqui. E vamos ao intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o programa Meio Dia Cidade. Você anda por aí vendo muita coisa errada no trânsito, não é mesmo? Falta respeito, tem gente que não obedece a faixa, que estaciona onde não deve, que corre demais. Precisamos de um trânsito mais seguro e com mais respeito. E para isso, a solução está em nossas mãos. Responsabilidade e cidadania são atitudes que só dependem de cada um. Ajude a fazer um trânsito como queremos. Um trânsito seguro. Uma campanha Detran RN. Governo do Estado. Tô numa boa, na maior vibe, dirigindo o meu Hyundai. Venha com a gente, você também. O seu Hyundai tá na Oriente. É garantia de satisfação, atendimento exclusivo na sua revisão. Seja qual for o seu modelo, o preço é justo, a Oriente é a solução. Acelere pra Oriente e viva a vida mais contente. Hyundai é na Oriente, BR 101. Estamos apresentando o programa Meio Dia Cidade. De volta com o Meio Dia Cidade, nesse exato momento são 13 horas e 11 minutos e eu convido você a acessar o mais completo portal de notícias do Rio Grande do Norte. Eu estou falando do Agora RN. Tudo sobre política, economia, esporte, cidades, cultura, polícia, áudios, vídeos, mundo, show e TV, artigos e opiniões, informação e tecnologia, vida e saúde, educação e muito mais você confere num único endereço, www.agorarn.com.br. E aí uma notícia triste, o vereador parnamirinense Clênio Santos sofreu um acidente grave de carro na manhã desta quinta-feira. Após a batida, ele foi levado para o Hospital Valfredo Gugel, onde está recebendo os primeiros atendimentos. As primeiras informações que chegam é que o quadro do vereador é grave. Ainda não se sabe detalhes do acidente, mas seu veículo teria entrado embaixo de um caminhão após uma colisão na BR-304 no sentido Parnamirim, Macaíba. Clênio Santos é empresário e está no terceiro mandato como vereador em Parnamirim. Atualmente está em pré-campanha para concorrer a mais um mandato eletivo que ele possa aí se recuperar desse acidente. Bom, são 13 horas e 13 minutos. A Renata está na linha conosco. Renata, rapidinho repete as perguntas aí para o Jean Paul Prats. A primeira é sobre as manifestações, né? Eu queria que ele analisasse por que elas foram importantes. A gente viu manifestações muito frequentes nas ruas, algumas favoráveis ao impeachment, outras que se diziam contra o que chamaram de golpe, a favor de democracia. Enfim, por que elas foram importantes e como é que ele vê daqui para frente? Não é se ir às ruas agora terá algum poder de influência sobre o que vai ser analisado nesse afastamento de Dilma. E a outra é sobre empregos. Nós, no Estado, temos nos deparado muito com notícias sobre geração de empregos no setor eólico, é uma atividade que gera muitas vagas na fase de construção, e eu queria saber no campo da energia solar também, né? Vai ter um leilão no final de julho, e se é uma atividade também que promete muitas vagas, o que as pessoas que buscam aí uma oportunidade nesse setor podem esperar em relação também a essa atividade. Bom, lembrando que o nosso programa tem o patrocínio da Hyundai Oriente, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Café do Ponto e da PG Prime. Jean. Renata, em relação a ir para a rua, eu tenho sido um dos que diz que não basta isso, né? Naturalmente, o que vai acontecer agora é uma pressão contrária. Do nosso ponto de vista, que a gente chama de grande mediático, vai haver uma tentativa de arrefecer esses debates, tudo isso, deixar uma certa tranquilidade aí para o governo interino, tomar medidas, toda a atenção vai estar voltada para as novidades que os ministérios vão anunciar, de uma certa forma vai se fazer aí uma cobertura mais em cima disso. E isso vai
certamente influenciar no grau de mobilização que as pessoas tiveram, né? Então, claro, vai ser um grande desafio manter, né, não só o militante, como o não militante, que eu chamo do não engajado diretamente, mobilizado para manifestações públicas. Agora, vai ser muito relevante saber quais são os resultados imediatos em relação à economia, porque todos esses protestos tiveram, e a gente sabe, que tudo dói no bolso, né? Onde dói mais é o bolso. Então, todo esse processo aí de revoltas e a maior parte das pessoas que a gente via na rua vociferando contra a presidente Dilma, por exemplo, parte vociferava contra a corrupção, que na verdade tinha uma cura, porque estava havendo uma investigação perfeitamente conduzida, sem óbice nenhum de parte do poder e sem nenhum problema em relação ao cumprimento das suas punições, mas a que não tinha resposta era a economia. Era só, está ruim, está tudo ruim, eu perdi meu emprego, a inflação voltou, isso, aquilo, outro e tal, e a essa não havia resposta. O governo, e aí um dos erros que eu atribuo também, o governo não dava resposta concreta a isso, né? Então essa era uma boa parte da razão de mobilizações. E em relação então eu acho que não basta, eu acho que vai ter que ser mais do que isso. Acho que o outro lado vai ter que contestar medidas, vai ter que se colocar como se fosse um gabinete das sombras acompanhando o governo interino, porque é isso que tem que ser feito. De fato, a presidente ainda está lá. Nós temos hoje 2 presidentes no Brasil, é como o Papa, né? Tem o Papa lá que está afastado e o outro que, né? Só que um renunciou, é diferente. Totalmente mas, sem verdade, poder. É uma coisa inédita. Nós temos 2 presidentes hoje, um está suspenso e outro está interino lá com o Ministério interino. Bom, enfim, tudo isso que a gente já comentou. Só para acrescentar uma coisa, Renata, em relação a essa questão das manifestações, de como é que a população vai se comportar a partir de agora a gente tem um novo ingrediente também, porque a população que estava na rua clamando pelo fim da corrupção, ela vê agora ascender ao poder um vice-presidente que também é investigado, com ministros que também são investigados. Então a nossa expectativa agora, como jornalista, é de acompanhar como serão essas manifestações. Porque quem queria a queda da presidente Dilma por fazer parte de um partido que tem nele pessoas acusadas de corrupção e réus em processos da Lava Jato, estão vendo agora ascender ao poder um partido que também está implicado no mesmo caso. Estava nessa mesma base de sustentação, tinha cargos, inclusive, a maior parte dos cargos indicados que dão origem às maiores partes das investigações da Lava Jato são cargos indicados pelo PMDB e pelo PP, né? Vamos dizer os nomes de todos, mas todos sabem, né? Então, quer dizer, a continuidade dessas investigações, das punições, das prisões, daquela coisa toda, já foi até pré-anunciado um fim da Lava Jato em dezembro, nunca vi isso, a pessoa pré-anunciar um fim de uma investigação sem antes, né, começar saber os desdobramentos. Enfim, vai haver uma cobrança em cima disso também. Sobre emprego em relação aos projetos solares. Renata, os empregos do setor solar, eles meio que batem, no geral, com a geração de emprego da eólica. Agora, tem uma diferença em tempo, né? Por exemplo, na construção de um parque eólico, há uma geração bastante grande de empregos e depois na manutenção bem menos, né? Digamos aí que caísse aí para os seus 20% do que há na construção. Que, aliás, é um comportamento que não é só da eólica, construção civil, tudo é assim, né? Na solar você tem um pouco mais de empregos vinculados à manutenção da questão dos painéis, etc. E talvez você tenha um movimento menor também do que na construção. O que acontece de fato é que nós temos que começar a capacitar pessoas. Temos já um grande precedente, que é a presença da solar na micro e na mini geração, quer dizer, casas, comércios, postos de gasolina, telhados em geral, que já culturam um bom contingente de pessoas a trabalhar nesse setor, portanto a gente não sai do zero, mas as grandes usinas, digamos assim, elas provavelmente podem gerar um ciclo de empregos, inclusive interiorizado, que é o bom tanto da eólica quanto da solar, que não é nas cidades, não é nas grandes cidades, é no interior, e uma certa escolaridade, capacitação e sedentarização do homem ali, ou da mão de obra naquela região, na região onde ele praticamente nasceu, viveu até agora. Então você acaba trazendo movimento econômico, injetando capital em cidades, como aconteceu com o ciclo da eólica, por exemplo, no Mato Grande. É isso aí. Bom, Renata Moura, obrigado por sua participação especial hoje aqui na entrevista com o Jean Paul Prates.
abraço, Prato, abraço Flávia também. Bom dia, boa tarde, né? E até amanhã. Valeu, Renata. Um abraço. Boa tarde. Bom, olha, o Gilberto Carvalho, que é um dos homens de confiança do Partido dos Trabalhadores, integrou aí tanto o governo do ex-presidente Lula, como também o governo da presidente da República, Dilma Rousseff, acabou de dar uma declaração dizendo que Lula vai comandar a oposição ao governo Michel Temer. Ele é um dos petistas mais próximos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse que Lula vai comandar, ao lado do PT e de movimentos sociais, uma unidade de ação de oposição a Michel Temer, que assume interinamente a presidência da República. O ex-ministro, o presidente do PT, Rui Falcão, e Lula estavam no Palácio do Planalto para acompanhar a saída de Dilma. Carvalho comentou que Lula deve retornar para São Paulo ainda nesta quinta-feira. Portanto, aí já as sinalizações de que será não Dilma, mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quem irá comandar a oposição ao governo Michel Temer. E uma outra notícia, o Joaquim Barbosa, ele, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente da Corte Suprema Brasileira, o maior órgão da Justiça Nacional, ele que inclusive conduziu o processo do mensalão naquele órgão, ele deu uma declaração após o Senado votar pela admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, questionando a maneira como o processo foi conduzido e, embora tenha admitido que Dilma falhou como presidente, disse que Michel Temer não tem legitimidade para governar o país. Segundo ele, o ideal seria que novas eleições fossem convocadas, mas admitiu que dificilmente o Supremo Tribunal aprovaria algo desse tipo. Voltando só a falar um pouquinho a respeito desse governo que se inicia, Alex, a gente estava falando no bloco passado sobre a questão da economia, não é? Assim, Renata e Jean Paul têm muito mais lastro e informação para falar sobre isso, mas como jornalista, como cidadã e curiosa, eu tenho acompanhado também as análises em relação aos índices da economia, num comparativo não só do que a presidente Dilma Rousseff recebeu do governo Lula, mas sim do que o governo Lula recebeu do governo Fernando Henrique Cardoso até os dias de hoje. E apesar de nós estarmos atravessando uma crise que, na minha opinião de cidadã, não é a pior crise pela qual o país já passou, porque o cenário que o país está consolidado hoje é completamente diferente do que se tinha há 20, 30 anos atrás. Esses dados todos são, os índices hoje são todos melhores do que o que se tinha há 15 anos atrás. Então, Flávia, começar pelas reservas, né? Eu até recebi um resumo disso aqui, você está mencionando, só me permita falar aqui rapidamente. Reservas internacionais, o principal indicador, né? Eram 16 bilhões, passam hoje a mais de 370 bilhões, né? O FMI, nós éramos devedores, somos hoje credores. A dívida pública líquida era de 60,4%, hoje é 38,9%. Inflação foi entregue com mais de 12%, 12,5%. Hoje a gente reclama de uma inflação de 7, 6,5%, 7%, né? Estamos projetando 7%. No ranking do PIB mundial, nós éramos 13º, somos 7º. No PIB per capita, nós tínhamos $2.800, hoje temos $15.900 de PIB per capita. Então, assim, são alguns indicadores que mostram, claro, quem tem racionalidade vai dizer, mas passaram-se vários anos, o país tinha que andar para frente. Mas, de fato, andou para frente, né? Poderia ter andado, tem muita nação no mundo aí que andou para trás, e se o governo também fosse tão ruim, ou só de coisas ruins, nós teríamos certamente um desastre completo nesses indicadores macroeconômicos também. Pergunta do ouvinte. Boa tarde, sou o Demis Leandro. Gostaria de saber a opinião do entrevistado sobre a doação de campanha para Fátima de empresa envolvida na Lava Jato, fato exposto no site Vem Pra Rua. Olha, a explicação disso é muito simples. Existem doações nacionais, chegam ao Diretório Nacional e são repassadas a vários candidatos em vários estados. Essas empresas que aparecem na Lava Jato, algumas aparecem nas doações nacionais, como aparecem também nas doações da chapa da oposição nacional também, nos diretórios de outros partidos que estiveram contra, né, a chapa de Dilma e Temer, no caso a chapa de Aécio e tudo mais, são empresas que eram vezeiras em fazer doações de campanha.
né? Então, o fato de elas estarem na Lava Jato não necessariamente implica dizer que a doação que elas fizeram ao Diretório Nacional e que foi, por sua vez, repassada às campanhas locais, seja ilegal. Agora, se for, que seja apurado e que sejam punidos os mandatários. Né? Bom, os quem está na ponta da linha conosco, diretamente de Caicó, é ele, o Marcos Dantas. Boa tarde, Marcos. Boa tarde para você, Alex. Boa tarde a todos os ouvintes do Meio Dia Cidade. Marcos, quebrando um pouco aqui o tema da mesa, para uma informação relevante, o Seridó já registrou 2 mortes confirmadas por H1N1, é isso? Infelizmente, Alex, já são 2 mortes confirmadas por H1N1 na região do Seridó. A primeira delas foi de uma jovem em Lagoa Nova e a segunda de um professor que residia na cidade de Florânia. Essas informações, elas foram confirmadas amanhã de hoje, a nossa reportagem pela própria 4ª Unidade de Saúde aqui na região do Seridó. Diante disso, a campanha de vacinação contra o H1N1, ela continua sendo intensificada aqui na nossa região do Seridó. Até ontem, o governo já havia enviado mais de 60 mil doses, o que representa 88% das prometidas aqui para a nossa região do Seridó. E até ontem, em toda a nossa região, já haviam sido vacinadas 32.847 pessoas, isso dentro do grupo dos prioritários. Quando se soma a esse percentual, o grupo dos doentes crônicos, que não entra para a meta exigida pelo governo, o número de vacinados contra o H1N1 aqui no Seridó passa para 44.045 pessoas. A meta, até o final da campanha, é vacinar em todo o Seridó 76.939 pessoas, ou seja, até agora já foram vacinados 50,25%. Nós soubemos de atrasos no envio das vacinas. Isso tem, de fato, sido prejudicial aí para a região? Olha, realmente está existindo algum certo atraso. Tanto que, por exemplo, o governo, somente ontem é que chegou mais uma remessa, cerca de 20% de doses aqui para a 4ª Regional de Saúde, que consequentemente acaba distribuindo para todos os municípios aqui do Seridó. Essa distribuição, ela começou ontem mesmo, no final da tarde, e é uma previsão de que até hoje todos os postos de vacinação espalhados aqui na nossa região do Seridó, que são atendidas pela 4ª Regional, eles estejam recebendo aí as doses e que a campanha possa realmente ser intensificada. Marcos, e como é que o seridoense está acompanhando aí esse momento de transição, o afastamento da presidente Dilma Rousseff e a assunção do vice-presidente interino Michel Temer? Olha, eu acho que o Seridó, exemplo de todo o nosso Brasil, hoje parou para acompanhar realmente esse desenrolado do impeachment. Eu vou falar o meu sentimento pessoal, né? Um misto, por exemplo, de expectativa, de esperança, de otimismo de que o Brasil ele retoma aí a sua normalidade, mas também de certa incerteza, porque queira ou não, nós sabemos que por trás de todo esse processo de impeachment estão personagens que também são envolvidos em denúncias de corrupção, inclusive citados e investigados na Operação Lava Jato. E a pergunta que se faz é a seguinte: e aí, vamos passar realmente a limpo a política do nosso Brasil? Pelo menos essa é a expectativa, né? Porque haja vista, como já falei, muitos dos personagens que estão aí levantando o dedo, né, engrossando o discurso contra a presidenta afastada Dilma Rousseff, também tem lá os seus envolvimentos em denúncias de corrupção e são até citados em delações premiadas e também investigados na Operação Lava Jato. Verdade. É isso aí, Marcos Dantas. Obrigado pelas informações. Boa tarde e até amanhã. Saudações seridoenses. Até amanhã, se Deus quiser. Flávio Urbano. Alex, em relação a isso que Marcos coloca, né, desse sentimento nosso, de como é que as coisas vão ficar, é preciso a gente colocar também que o que move o político, de um modo geral, e quando eles estão juntos lá no Congresso Nacional também, é o poder, é a possibilidade de ascender ao poder. Então, enquanto que, como o Jean falou, as pessoas que estavam na rua, em sua maioria, foram motivadas pela dor no bolso de uma crise econômica, por outro lado, os personagens que estão conduzindo lá em Brasília esse processo, eles estão em função de ascender ao poder. Estavam todos esperando essa possibilidade de ascender ao poder. O PMDB é um partido
que está há tantos anos longe da presidência da República, que, aliás, chegou à presidência da República sempre em condições como essa, não é? Com o impeachment do Fernando Collor de Mello e lá atrás com José Sarney. Então, a gente não pode perder de vista que o que move o político que articula esse processo de impeachment é esse. E só mais uma informação, que o ouvinte fez uma pergunta e fez um comparativo da situação de Fernando Collor com a situação de Dilma Rousseff, e eu vejo um fato semelhante, que é o fato de a presidente Dilma, assim como o então presidente Fernando Collor, à época, de não ter dado ao Congresso a importância que ele tinha, na medida em que a gente sabe que esse relacionamento entre o Executivo e o Congresso Nacional e o sistema político brasileiro, que obriga o presidente da República a ter uma maioria no Congresso, sob pena dele não conseguir colocar adiante a sua administração, isso termina deixando o presidente da República numa situação de refém do Congresso Nacional. Né? Bom, a gente chega ao final do programa, são 13 horas e 30 minutos, temos aqui outras participações de ouvintes, lamentavelmente não dá mais tempo de provocar os nossos convidados a respondê-la. Queria agradecer imensamente à jornalista Flávia Urbano por ter composto a bancada hoje aqui no Meio Dia Cidade. Flávia, os microfones são seus para as despedidas. Eu quem agradeço a oportunidade, Alex, de mais uma vez participar, de estar aqui na 94, participar do Meio Dia Cidade. Jean Paul Prats, você aí foi verdadeiramente sabatinado, tanto na parte política quanto na parte econômica, na questão das energias, enfim, obrigado demais aí por sua participação, por ter vindo conversar um pouco com os nossos ouvintes. Obrigado, Alex. Quando você me chamou, a gente falou do tempo de duração do programa, eu achei longo, falei, caramba, não vou ter o que falar esse tempo todo. Quando a gente vai ver, acaba sendo curto, a ponto da gente ter que cortar os comentários dos ouvintes aí tão interessados em participar. É isso aí, obrigado a todos aí, obrigado também. Quem quiser se comunicar diretamente pelas redes também, eu estou sempre disposto aí a debater e a comentar. Obrigado, Jean Paul Prats. Esse programa é do ouvinte da Rádio Cidade. Você que é ouvinte da Rádio Cidade, esse programa é seu. É por isso que a gente disponibiliza aqui no Meio Dia Cidade o WhatsApp 981171715. Grave ele aí no seu telefone como Meio Dia Cidade e participe ativamente do programa. Todas as perguntas que são colocadas em tempo hábil são repassadas, todos os comentários são feitos aqui, claro, desde que respeitando a dignidade e não ofendendo as pessoas. Isso aí não deve ser aceito em canto nenhum do mundo. Então, é um programa do ouvinte da Rádio Cidade, o Meio Dia Cidade. Ficamos por aqui hoje, tenham todos uma excelente tarde. Amanhã estaremos de volta aqui com o Salão Nobre. Nosso convidado especial de amanhã será o empresário e industrial Amaro Salles, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte. Portanto, também o foco econômico em discussão aqui, nesse momento em que o Brasil precisa superar as dificuldades econômicas, essa crise que prevalece, que é muito ruim para as famílias, para as pessoas, porque atinge a mesa do trabalhador e, portanto, vamos discutir alternativas e saídas para o Brasil. Boa tarde, até amanhã.